Pessoal da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a Tua Palavra. E queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, entendimento e sabedoria da Tua Palavra. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, meu Pai, e nos ensinar, Senhor, a fazer a Sua vontade, a andar nos Teus caminhos. Que o Senhor repreenda das nossas vidas toda resistência, todo mal, toda enfermidade, toda seta, todo levante do inimigo, meu Pai. Que o Senhor, Pai, venha nos encher com Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Pai, nos fortalecer e que nós possamos, Deus, ser luz aonde quer que a gente vá. Que a gente seja realmente o sal da terra. Que nós possamos ganhar almas para o Teu reino, meu Deus. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e nos dar sabedoria. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é A Sutileza da Espiritualidade Holística. Vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então essa passagem que nós acabamos de ler, ela é muitíssimo importante e é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Essa lição de hoje que nós vamos estudar, ela é muito importante porque nós sabemos que nos nossos dias atuais, essa questão do holismo, do holístico tem ganhado muito espaço, inclusive dentro do meio cristão. E o que é o holismo? O holismo, ele vem do grego oslos, que significa todo. Então o holismo, ele observa o ser humano como um todo, em todas as áreas, ele está integrado. E é um termo que surgiu na filosofia e ensina que as pessoas, que as coisas, elas precisam ser vistas de maneira integrada e não isolada, mas também está na ciência, está na saúde. Hoje em dia é muito comum a gente ter essa medicina holística, onde você tem que cuidar do ser humano como um todo, e isso é importante, né? Isso é bom. Mas quando vai para a questão da espiritualidade, aí é que mora o perigo. Por quê? Porque para o holismo e para a espiritualidade holística e essas religiões holísticas, eles acreditam que tudo é Deus. Não existe um único Deus e Deus não é tão importante assim para eles. Então o ser humano é um Deus, a natureza é um Deus, a terra é um Deus, o sol é um Deus. Então é a mãe terra, o Deus sol, a mãe natureza. Então eles acabam colocando divindade onde não existe. Nós sabemos que a criação revela o poder e a grandeza de Deus, mas a criação, ela não é Deus. Nós, seres humanos, não somos deuses, a terra não é um Deus, o sol não é um Deus, a natureza não é um Deus, são apenas criação de um Deus soberano, de um Deus poderoso. É por isso que nós não podemos esquecer essa verdade que Jesus nos ensinou, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Então, essa é uma das sutilezas de Satanás no nosso tempo, mas que na verdade já vem há muitos anos, há séculos atrás, e que tem confundido muitas pessoas e que afastam as pessoas da verdade, que afastam as pessoas de Jesus. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de ensinamento. Amém? E o primeiro tópico diz assim: o fenômeno religioso, a busca do sagrado.
o ser humano sempre teve essa necessidade de buscar o sagrado, né? De ter um Deus, de adorar a um Deus. E a gente observa isso desde o início da criação. No começo, Adão e Eva, eles tinham contato direto com Deus, eles conversavam com Deus diariamente, mas ao longo da Bíblia, ao longo da história também, se você não quiser ler a Bíblia, você vai perceber que o ser humano, ele sempre procurou estar conectado, estar ligado ao sagrado. Por quê? Porque o homem também é um ser espiritual, e como seres espirituais que nós somos, nós precisamos desse contato com Deus. É aí que surge a religião, que é religar a Deus. Ela nos liga a Deus, ela nos religa a Deus. E Jesus reconhece isso, essa necessidade do homem, né, de estar em contato com o sagrado. É por isso que ele afirma que ele é o caminho e que ninguém vai a Deus se não for através dele. O apóstolo Paulo também, ele observa isso ali entre aquelas igrejas, né, aquelas cidades, aqueles povos que ele frequentava, que ele ia, essa necessidade que as pessoas tinham de ter uma religião, de estarem ligadas ao sagrado, né, em todas as coisas. O próprio Davi fala disso nos seus salmos, né, esse anseio que o ser humano tem, né, em buscar a Deus, em estar conectado com Deus. Lá no Salmo 42, versículo 1, ele diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E em toda a Bíblia a gente observa isso, que o ser humano, ele está sempre buscando essa ligação com Deus. Muitas vezes ele erra o caminho, né? Ele adora o Deus errado, ele se conecta com o Deus errado, mas por causa dessa necessidade que ele tem de estar conectado com o sagrado. E aí, o próximo tópico, né, subtópico, ele diz assim: Deus e os deuses. Então, por causa dessa necessidade que o homem tem de possuir um objeto de adoração, que o diabo acaba se aproveitando do ser humano para enganar e para induzir o homem a adorar falsos deuses. Ao longo da história, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai observar que os outros povos, muitos deles adoravam não somente a um Deus, mas adoravam vários deuses. Por quê? Porque eles tinham essa necessidade de se conectar com o sagrado, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. E através da Bíblia, a gente tem a oportunidade de conhecer, né? Deus se revela para nós através das páginas da Bíblia e mais profundamente através de Jesus. Então, muitas vezes, por causa dessa necessidade que o homem tem de adorar, de ter um Deus, né, de buscar o sagrado, ele acaba indo por caminhos errados, porque o inimigo acaba seduzindo e enganando o homem a fazer isso. A gente observa, por exemplo, quando eles estavam lá no deserto com Moisés, caminhando, né, em direção à Terra Prometida, eles tinham saído do Egito, e quando Moisés se ausenta por um certo tempo para adorar a Deus no monte, quando ele volta, eles já tinham fabricado um bezerro de ouro e estavam adorando aquele falso Deus que eles mesmos tinham fabricado com as suas próprias mãos. Ou seja, a necessidade deles adorarem qualquer coisa era tão grande que eles adoravam até mesmo um bezerro de ouro que eles sabiam que eles mesmos que tinham feito, né? Que não tinha nada de sagrado nem de divino naquilo ali, mas eles queriam adorar alguma coisa. E é por isso que o ser humano até hoje e até Jesus voltar precisa estar atento. Nós não podemos baixar a guarda nem um minuto, porque é isso que o diabo quer. Uma distraçãozinha nossa para nos enganar, para nos confundir, para nos afastar da presença do verdadeiro Deus. Amém? O outro tópico diz assim: a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão, o antigo paganismo. Então, como nós já falamos, o ser humano, ele é religioso por natureza. Ele tem essa necessidade de buscar o sagrado, de adorar, de expressar a sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diversos
povos e culturas de maneiras mais diferentes. Então, em cada povo da terra que você for estudar, que você for pesquisar, desde a antiguidade até os nossos dias atuais, mesmo que sejam de culturas diferentes, de nações diferentes, cada um vai ter o seu ritual, cada um vai ter o seu Deus, cada um vai buscar ter essa religião, essa forma de adoração de alguma maneira. Por que que as pessoas buscam esses falsos deuses e são enganadas pelo inimigo? Porque elas não conhecem o Deus verdadeiro, porque elas não conhecem a verdade. E no Antigo Testamento, um Deus que estava muito presente ali entre os outros povos e que muitas vezes o próprio povo de Israel acabou adorando também é o Deus Baal e Azira, que era um dos principais deuses dos cananeus. Mas eles tinham uma lista extensa de deuses, porque eles adoravam muitíssimos deuses, né? E dependendo do povo, eles adoravam tudo, como eu disse que algumas pessoas fazem hoje, né? Adoram até os animais, eles acham que os animais são reencarnação de pessoas algumas vezes e que são deuses também, e adoram essas criaturas de Deus como se fossem deuses, amém? E aí o outro subtópico diz assim, o misticismo oriental. E com relação a essa questão da espiritualidade holística, que eu falei que para eles, né, tudo é Deus, Deus está em tudo. Nas 2 últimas décadas, nós temos observado que o Ocidente tem utilizado bastante essa espiritualidade holística que sempre foi mais presente no Oriente. Religiões tipicamente orientais, como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, e essas religiões, eles não valorizam tanto assim o Deus, eles não têm um Deus para eles que seja assim tão importante, tão específico. Na maioria das vezes, como eu falei, Deus está em tudo, em todos os lugares, então eles adoram a tudo, mas eles se preocupam bastante também com essa questão dos valores éticos e morais. E muitas pessoas às vezes pensam que porque eles têm essas religiões assim místicas, holísticas, né, eles vão ter uma vida desregrada, e é justamente o contrário. E é aí que eles ganham muitos adeptos. Por quê? Porque eles têm hábitos e eles têm valores éticos e morais saudáveis e que muitas vezes são extraídos da própria Bíblia. Por quê? Porque eles entendem que para o ser humano viver bem, ter uma vida boa aqui na Terra, em todas as áreas, porque o holismo ele vê isso, né? A questão espiritual, a questão da saúde, a questão física, a questão da natureza, do cosmos, tudo. Ele precisa ter hábitos bons, hábitos saudáveis. E aí eles observam, né, esses hábitos, eles acham isso importante e é algo que é ensinado. E quando as pessoas elas começam a cumprir, a obedecer, a observar esses hábitos, naturalmente elas vão ter uma vida melhor, lógico. Por quê? Porque elas estão cumprindo, obedecendo princípios importantes que fazem bem para a saúde. Mas olha só que coisa interessante, eles entendem que o que vai aproximar eles de Deus, né, de ter uma vida melhor, uma vida mais em paz, que é isso que importa para eles, é eles fazerem um bem e observarem esses princípios e esses valores que, como eu disse, são extraídos da Bíblia, muitos deles. Mas a gente sabe que como cristãos, esses princípios e valores bíblicos não são uma condição para a salvação, mas uma consequência da salvação. Quando nós temos encontro de verdade com Jesus, quando nós temos a nossa vida transformada, que nós somos salvos, aí sim nós vamos começar a observar princípios e valores bíblicos, nós vamos colocar em prática, porque é isso que a nossa alma deseja, é isso que nós queremos. E por mais que
a gente tenha comportamentos importantes, né? Que são bons para as nossas vidas, que são bons para o meio ambiente, para a humanidade de uma maneira geral. Nós vamos ter comportamentos que vai fazer bem ao próximo, mas não é isso que garante a nossa salvação. O que garante a nossa salvação foi o fato de Jesus ter vindo à Terra como Filho de Deus, vivido como homem e morrido na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. E Ele é o Salvador, é Ele que nos leva até Deus. Não existe muitos deuses, só existe um único Deus, que é um Deus soberano, que é um Deus misericordioso, que é um Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós. E essas religiões orientais, elas não acreditam nisso. Amém? É por isso que nós não podemos nos deixar enganar. Nós nunca podemos esquecer aquele versículo que nós lemos lá na abertura, que eu falei a respeito de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a pessoa quer de fato estar ligada a Deus, ela precisa de Jesus. Não é a natureza que vai ligar o ser humano a Deus, não é outro ser humano que vai ligar você a Deus, mas é Jesus. Você precisa de Jesus se você quiser de fato ter um encontro com Deus. Amém? E o próximo tópico diz assim: o fundamento da espiritualidade holística. Não há um Deus pessoal. Então, como eu disse, essa espiritualidade holística, eles acreditam que tudo é Deus. É o ser humano, é a natureza, é o sol, o cosmos, os planetas, as estrelas, né? E que todo o universo estaria interligado. Então, assim, o divino, o homem e a natureza são uma coisa só. Ou seja, eles são panteístas. E o que é o panteísmo? O panteísmo entende que tudo é Deus e que tudo está interligado. Não existe um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, que é Jesus Cristo. O Deus deles, né, desse holismo, dessa espiritualidade holística, não passa de uma energia impessoal que está no universo. Então, para os adeptos do holismo, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva, Xamã são apenas nomes diferentes para a mesma energia ou para a mesma entidade, né? E que todos eles pertencem a uma força cósmica que habita no universo. Ou seja, eles acreditam em tudo, inclusive em Deus, mas que todos os deuses são a mesma coisa, que só muda de nome de acordo com a religião. E na verdade nós sabemos que não é bem assim, amém? E o subtópico diz assim, 2. Não há uma verdade factual, ou seja, não existem fatos, não existe uma verdade absoluta. Se não existe um Deus pessoal, também não existe uma verdade absoluta. Em vez disso, eles acreditam que existem verdades. Cada um tem a sua verdade e que todos estão certos, não existe certo e nem errado. Amém? Então, assim, nós que somos cristãos e acreditamos na Bíblia, para nós a Bíblia é sim uma verdade absoluta. Nós acreditamos nos fatos que estão relatados, que aconteceram na Bíblia, inclusive com relação a Jesus, aos milagres, com relação à sua ressurreição. Existem testemunhas oculares, né, que deixaram registrados que de fato tudo isso aconteceu. Então nós acreditamos sim em uma verdade absoluta. Nós acreditamos na Bíblia. Amém? Para esses adeptos das religiões holísticas, dessa espiritualidade holística, a expressão de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, e só conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, não é considerada verdadeira. Por quê? Porque para eles não existe uma única verdade.
As palavras de Paulo também, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, quando ele diz: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Também não fazem sentido para eles. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas as religiões são igualmente válidas e é uma forma de você expressar a sua espiritualidade, de você se conectar com o sagrado, de você se conectar com o seu Deus, com o Deus que você acredita. Amém? E é assim, porque como nós que acreditamos na Bíblia e a gente conhece a verdade que está escrito na Bíblia com relação à salvação, eu até acredito que essas pessoas dessas religiões, muitas delas, elas podem até viver bem, mas viver bem não quer dizer que você vai ser salvo. Quando nós lemos a Bíblia e a gente leu nessa passagem de hoje, a gente viu o quê? Qual é o único caminho que nos leva a Deus? Jesus. Então a pessoa, ela pode ser uma pessoa boa, que faz o bem, e essas pessoas que estão nessas religiões holísticas, eles pregam muito isso, a importância de você fazer o bem, de você ser uma pessoa boa, de você ajudar o próximo. E nós cristãos, isso para nós é uma regra, né? É uma consequência de nós estarmos em Jesus. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que ajudar outras pessoas. Isso faz parte da nossa natureza como cristão. Mas somente o fato de você ser uma pessoa boa, que faz o bem e ajuda o próximo, não quer dizer que você vai ser salvo. A salvação, ela vem através de Jesus. Então existem muitas pessoas que infelizmente elas são pessoas boas, que fazem o bem, que ajudam muitas pessoas, mas elas não acreditam em Jesus. E se elas não acreditam em Jesus, como a Bíblia diz, elas não serão salvas, ou seja, elas não vão a Deus. Amém? O outro tópico diz assim: a espiritualidade holística e a Bíblia, o problema do pecado. O holismo, ele comete um erro muito perigoso e fatal. Ele esquece o problema central do homem, que é o pecado. Ele acredita que o cristianismo é uma religião ultrapassada, é uma religião superada e ela deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. E infelizmente é aí que entra a sutileza de Satanás, a sutileza do diabo para enganar essas pessoas. Por quê? Eles não acreditam em pecado. Eles não acham que o pecado traz consequências para a vida das pessoas. E essa é uma cegueira espiritual, porque isso cresce a cada dia mais, né? Alcançando um número cada vez maior de pessoas que estão fascinadas por essa nova espiritualidade, porque elas podem viver a vida delas da maneira que elas quiserem, e que o pecado não tem consequência alguma para a vida delas, é nisso que elas acreditam. Então, esse holismo, né, essa espiritualidade holística, sem dúvida alguma, é uma das espiritualidades mais atraentes dos nossos dias atuais. Outro tópico, subtópico diz assim: um salvador pessoal. Então, como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é o seu próprio Deus. E ao ignorar a existência do pecado, consequentemente ele está ignorando também a punição eterna. Eles não veem a necessidade de um salvador, certo? Se não existe pecado, se não existe morte eterna, então você também não precisa de um salvador. Para que um salvador? Para te salvar de quê e por quê? Então Cristo, ele acaba sendo descartado. Ele é só mais um, como os outros são, como todos os outros deuses, como todos os outros que eles acreditam. E aí acabam entrando em contato com espíritos enganadores que pensam ter forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sentem-se confortáveis nessa modalidade religiosa, e é um engano que vai ser fatal, não para essa vida aqui na Terra, mas
para a próxima vida. É porque a gente sabe que Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E nós sabemos que só existe duas opções, ou é vida eterna ou é morte eterna. Não existe nada além disso. Só que aí o inimigo ele cria várias histórias, várias teorias, várias religiões, vários deuses para as pessoas adorarem, porque aí elas se afastam da verdade e elas deixam de receber Jesus Cristo como seu Salvador, deixam de lado a vida eterna e acabam escolhendo a morte eterna. Amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos que a nova espiritualidade, ou a espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa nova forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, com as energias cósmicas do universo, conhecê-las até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé, nem tampouco a conversão de Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos para essas falsas espiritualidades que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece o Senhor Jesus. Amém? Então é isso que o inimigo faz. Ele cria mentiras para afastar o ser humano da verdade. Por quê? Essas religiões não reconhecem Jesus como Salvador, elas não reconhecem que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, não reconhecem que o homem precisa ser uma nova criatura. Eles estão muito focados apenas em você se conectar com a natureza, você se conectar com outras pessoas. São religiões panteístas, como eu falei. O que é o panteísmo? Novamente eu vou falar. O panteísmo acredita que tudo é Deus e que tudo está interligado. E dessa forma você não precisa de um Salvador, e aí eles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. E isso é fatal, é muito perigoso. Por isso que é importante a gente estudar, a gente conhecer, porque essas teorias, elas estão aí todos os dias. Elas estão na mídias, elas estão na televisão, nos filmes, nos livros, dependendo do livro que você vê, que você lê, está em todas as partes, muitas pessoas ensinando o tempo inteiro sobre isso, e muitas vezes acaba até enganando pessoas que se dizem cristãs e que estão dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está atenta, não está muito bem ali alicerçada na palavra de Deus, não está em oração. E aí um momentinho que você se descuida, o inimigo entra com um falso ensino que acaba colocando em dúvida a sua fé. E aí você começa a questionar muitas coisas, e aí você acaba se afastando de Deus. E muitas pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs estão começando a acreditar nessa espiritualidade holística, né? Começando a ver Deus em todas as coisas. E como eu disse, a natureza, a criação, ela revela a grandeza e a glória de Deus, mas a criação não é Deus, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.